Bom dia a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o goleiro Marcelo Rangel. A gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Marcelo Rangel, um grande abraço. O Remo tem jogo difícil pela frente, quer dizer que todos os jogos são difíceis, né? Agora, Rangel, eu quero que você faça uma avaliação que o clube do Remo, na primeira fase, sempre esteve ali, 5 vezes no G4 e quando estava fora era o quinto ou sexto, mas com a mesma pontuação do quarto colocado. Isso é sinal de que o clube do Remo pode subir agora daqui para frente, depois de uma vitória, fora de casa, e entrar de vez nesse G4 e não sair mais, Rangel. Boa sorte e parabéns ao clube do Remo pelo mais um ano de reorganização. Realmente, primeiramente começando falando, né, por essa reorganização do clube, né, 114 anos, é muito bacana, importante, né, alegra o coração do torcedor, né, e gente que chegou no clube há pouco tempo, conhecer toda essa história é muito legal, assim como também hoje é um dia que se comemora também o aniversário do Baianão, né, o estádio onde que a gente treina, né, que a gente joga muitas das vezes, de 108 anos, então é uma história, é um capítulo centenário muito legal a ser comemorado. Então hoje é um dia para ser também ressaltado isso, né, esses lembretes, porque isso é história, né, isso aí ninguém apaga de um clube que é grandioso. E falando, né, sobre o nosso primeiro turno, realmente foi um primeiro turno de muito equilíbrio, a gente foi muito bem, assim, vamos dizer, a gente sempre esteve brigando ali entre as primeiras posições. E agora, começando esse segundo turno, a meta é realmente entrar no G4 e permanecer lá. A gente sabe do campeonato a dificuldade que é, com grandes equipes, um equilíbrio muito grande. A gente já viu o jogo de ontem, né, entre duas equipes ali que estavam brigando na parte de cima, a dificuldade que é o jogo, mesmo uma equipe jogando em casa. Então, o segredo é se manter regular, porque a nossa equipe ela tem tido sim uma regularidade, ela teve, né, no primeiro turno. E se a gente tiver essa regularidade também no segundo turno e aumentar o nosso número de vitórias, consequentemente a gente vai estar conquistando o nosso objetivo. É isso que a gente pensa todos os dias aqui, é que a gente vem para cá para trabalhar, para buscar isso, né? E quando a gente entrar no G4, a gente não sai mais. Pelos cálculos, eu tenho certeza, Rangel, que você é um cara muito cuidadoso com essas coisas, né? E todo mundo fica observando isso aí, fazendo a matemática. Você acredita que o Clube do Remo, em 9 jogos, em 9 vitórias, poderá alcançar essa classificação? E um detalhe, não esqueça que o Remo faz um jogo também aqui em casa, só que o mando é do adversário, mas o adversário é o jogo de volta contra o Paysandu aqui em Belém. São 9 jogos, né, em Belém. Se você atingir esses 9 jogos aí, né, são 27 pontos, com mais 33 que a gente tem, 60. Então, eu acredito que para uma certeza para a equipe se manter, para conseguir o objetivo, é 64. Né? Um 64, você é certeza que você está na primeira divisão o ano que vem. Né? Aí, em cima disso, a gente teria que fazer uma percentual ainda maior. Mas também o corte, né, de repente, dependendo das situações, das rodadas, ele pode cair. Eu acredito friamente que esse corte vai ser menor esse ano, porque o primeiro turno, a última equipe do G4, ela terminou com 60 pontos. Eu acredito friamente que vai ser um pouco menos que 64. Mas a gente vai fazer de tudo aí para buscar esse 64, que é um número aí que é uma certeza, né? E conseguir o nosso objetivo aí. Bom dia, Marcelo, Tilão Maués, Diário do Pará. Marcelo, o último jogo em Belém teve aquela situação, o Remo acabou perdendo em casa, primeira derrota, assim, descartar o clássico como mandante. No jogo seguinte, o Remo se recuperou, venceu bem, uma atuação sólida contra o América. Mas aí eu quero voltar a esse jogo contra a Ferroviária. Geralmente de derrotas a gente tira ensinamentos. O que ficou daquele jogo, de aprendizado para essa volta ao Mangueirão agora, que mais uma vez deve estar lotado, a torcida deve prestigiar. O que ficou de aprendizado daquela partida para essa agora, dessa volta ao Mangueirão? Cara, acho que o aprendizado é que independente do adversário, independente da posição de cada um na tabela, a equipe ela tem que competir. Essa palavra competitividade, ela foi usada muito semana passada, pré-jogo, né, antes do América, e a gente teria que competir ainda mais com o adversário para a gente conquistar a vitória. E no meu modo de ver, de todo o nosso grupo, acho que faltou aquele jogo contra a Ferroviária essa competitividade. Aí também, não sei, dá para colocar a questão que a gente teve
pouquíssimo tempo de recuperação entre o jogo lá do Goiás e o jogo aqui contra a Ferroviária. Acho que foram 2 dias ali, menos de 72 horas para você recuperar. E a equipe, nesse sentido, assim, querendo ou não, né, você sofre um pouco. Você ainda saindo atrás do placar, com um jogador a menos depois. Eu acho que cada jogo ele tem sua história. Independente, às vezes, do que acontece dentro do jogo, pode mudar o resultado final da partida. Então, também não é desculpa, né? A gente não vem aqui para dar desculpa pelo pouquíssimo tempo de descanso. Mas eu vejo que, apesar disso, faltou, sim, a competitividade. E a gente precisa retomar isso, assim como foi com a América, né? A competitividade foi altíssima e a gente venceu fora de casa uma grande equipe, independente da posição da equipe dentro do campeonato. Então, para o jogo de amanhã, aqui contra o Botafogo, a gente precisa competir muito, porque do outro lado tem um adversário que quer vencer também, assim como a gente, e se a gente entrar desligado, se a gente entrar desfocado, vai ser difícil. Então, essa competitividade, o foco, ele tem que existir para a gente buscar mais essa vitória. E Marcelo, na entrevista aqui no começo da semana, o Reinaldo fez uma exaltação da força do elenco, o elenco está mais forte, chegaram peças novas. E para essa partida, mais uma vez, o Remo deve ter mudanças. O Pedro Rocha volta ao time, obviamente, o artilheiro da competição. Há dúvidas quanto ao Pavani, há dúvidas quanto ao Cantilho, que sofreram pancadas na última partida. Eu queria que tu falasse desse... O próprio técnico também não vai ser substituído à beira do gramado, né? Eu queria que tu falasse sobre essa força que o elenco tem mostrado, de peças de reposição, dos jogadores que têm chegado, que tem mantido a regularidade da equipe, seja quais forem as formações ou não. O nosso grupo hoje ele é muito forte. E eu creio que, independente de quem esteja dentro de campo, né, vai dar o seu melhor, vai responder à altura, né? É difícil, é um campeonato longo, naturalmente vai ter as mudanças, por lesão, por cartão, daqui a pouco até mesmo por opção do treinador, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui, que foram contratados para vestir essa camisa, ele está preparado para entrar dentro de campo e desempenhar um bom futebol. E a gente vê isso no dia a dia, né, com os treinamentos, o nível do nosso treinamento é muito alto. A gente fala hoje, às vezes monta uma equipe de cima, teoricamente de cima, outra equipe para determinadas rodadas. A equipe de baixo é muito competitiva, é muito igual o treino, pela qualidade dos atletas que aqui estão. Então, isso nos deixa tranquilo, que independente se trocar amanhã os 11, vamos dizer assim, quem entrar vai dar conta do recado. É dessa maneira que a gente espera, dessa maneira que a gente vê o grupo, né? Além claro, da harmonia que existe aqui dentro. Nosso grupo é um grupo que se respeita muito, que trabalha muito, um ambiente muito leve. Vou dar um exemplo, é fácil você falar de ambiente leve com vitórias, né? Mas a gente passou percalços dentro desse mesmo campeonato e o nosso ambiente ele continuou leve, continuou bom, continuou de confiança, continuou de esperança para que a gente pudesse, assim, na próxima rodada reagir. Eu acho que isso conta. Eu falo que no futebol o ambiente hoje bom, positivo, de união, ele é metade do caminho aí percorrido para alcançar as vitórias. Bom dia, Marcelo. Bruno Amâncio, da TV Liberal. Marcelo, como é que explica para o torcedor que a Série B, ela, independentemente da posição dos times, as partidas elas sempre vão ser difíceis? E o Remo já passou por essas dificuldades, como você falou, cada partida tem uma história, né? A partida entre Remo e Ferroviária teve uma história que não foi só os 90 minutos, mas teve a questão da preparação, que o time não teve tanto tempo para isso, diferentemente do adversário, questão das viagens. E vocês vão pegar mais uma equipe lá da parte de baixo, mas isso não significa que o Remo já chega com a certeza que vai ser superior, porque do outro lado também existe trabalho. Como é que explica para esse torcedor que nenhuma partida é fácil, mas obviamente dentro dela o desenrolar pode acabar sendo, mas nenhuma partida chega sendo fácil? Realmente, todas as partidas dentro do campeonato têm seu grau de dificuldade, e quando você entra em campo, muitas das vezes você não vê a posição da tabela, porque quem está lá em cima está brigando por um objetivo, né, grande, maior, que é o acesso, e quem está lá embaixo também não quer vir a cair. Então isso torna o jogo cada vez mais difícil, e a gente tem a consciência disso, nosso grupo, o campeonato mostra isso, que a Série B hoje é o campeonato mais imprevisível que tem no Brasil, né? Pode jogar o primeiro contra o último, que daqui a pouco, né, o último pode vir a ganhar a partida. É dessa forma que eu vejo. Às vezes não tem tanta
probabilidade de acontecer um resultado como a Série A, por exemplo, que já é meio lógico, a Série B é difícil. Então, a importância de você entrar todo jogo ligado, concentrado, é grande. Então, realmente eu vejo dessa forma. Não é um campeonato que, por você estar lá em primeiro ou entre os primeiros, você vai pegar uma equipe que está brigando lá embaixo que vai ter facilidade. Pelo contrário, cada equipe ela tem seu objetivo dentro da competição e isso torna cada jogo cada vez mais difícil, ainda mais se tratando de reta final de campeonato, um segundo turno, poucas rodadas pela frente e todo mundo vai dar a vida para conquistar, né, o seu resultado, o seu objetivo, e a gente briga hoje por um objetivo grande que é o acesso. Nós estamos entre os primeiros e a gente espera, né, entrar na hora certa nesse G4 e não sair mais, é isso que a gente espera aqui dentro. Marcelo, amanhã o Antônio Oliveira não vai estar à beira do gramado. A primeira partida que ele vai se fazer ausente, questão de suspensão, mas ele tem uma comissão muito robusta, né, que são 3 profissionais que estarão ali na beira do gramado e mais um quarto profissional como analista na cabine, ou seja, é toda uma equipe, fora os profissionais que já tem aqui no clube permanente, toda uma equipe. Essa ausência ela acaba sendo menos sentido por isso, né, porque tem outros profissionais que quem acompanha o treino aqui, pelo menos a parte do aquecimento, vê que todos fazem um trabalho, cada um a sua parte. Acho que não tem tanto impacto assim, porque o trabalho acaba sendo todo um conjunto, não só do treinador Antônio, né? Exatamente, né? Uma grande pessoa, um grande treinador que está com a gente ali. O treinador hoje dentro do futebol, ele representa toda uma equipe técnica, né? À beira do campo ali, os atletas. E por a questão da suspensão ele não vai poder estar com a gente amanhã, mas também tem outros grandes profissionais, né, da comissão técnica que podem estar à frente, né, como é o caso do Diego, do Vitor, né, o Exílio, enfim, tem muitos outros profissionais, até mesmo da casa também, né, e isso a gente está tranquilo. É claro que o treinador, quando ele está ali, ele representa toda essa equipe, né, mas só que o dia a dia, todos nós profissionais ali, a gente trabalha junto, tem contato, a gente sabe que cada um pensa, e o pensamento hoje aqui dentro do Baianão, ele é único, ele é igual, né, que é o foco das vitórias do acesso. Então, quanto a isso, ele deixa a gente bem tranquilo, que amanhã ele não vai estar ali na beira do campo, mas ele trabalhou com a gente a semana inteira, ele colocou tudo aquilo que ele queria que a gente fizesse durante o jogo, e aí basta nós atletas entrar lá, procurar fazer o máximo possível dentro daquilo que foi trabalhado, independente de quem esteja ali, né, se vai ser o Diego, se vai ser o Vitor, né, se vai ser outro auxiliar, à beira do campo. Então, quanto a isso, a gente está tranquilo, ele vai estar lá de cima, lá, né, de fora, né, torcendo pela gente, pelo nosso resultado, e se Deus quiser, isso virá a acontecer.